Eu meditei nesse sonho aqui por uns dias. Falei, nossa, quanta coisa bacana tem nele. Então eu vou observar, e vou fazer uma observação dos fatos mais importantes, mas um sonho muito rico. Vamos lá. Caro Maurício, devido ao meu envolvimento com a relação arte e espiritismo, tenho tido ao longo do tempo vários sonhos com artistas. Antes de sintetizá-los, informo que sou muito tímido. E se na verdade eu me encontrasse com um famoso, eu mal o cumprimentaria. Seria como se nunca o tivesse visto. Sonhei com uma apresentadora de TV, confesso que sempre antipatizei com ela, não me sendo agradável, ainda que muito bonita. Mas no sonho, ela estava muito jovem e caminhávamos pelas ruas de uma cidadezinha do interior. Ela me apresentava a cidade, me mostrando casas, me conduzindo à casa de sua avó. Após o sonho, comecei a vê-la de forma melhor. A antipatia se desfez. Sonhei que estava no hall de um auditório. Era como se eu terminasse de dar uma palestra. Uma atriz jovem chegou, me agradeceu pela defesa da arte e abraçou. Ao acordar, uma sensação muito forte desse abraço. Tempos depois, fiquei frustrado com a participação dela em escola de samba, no carnaval. De outra feita, me encontrava em uma residência de um casal de atores que muito admiro, Ruth de Oliveira e Milton Gonçalves. Nós conversamos, eu acordava, depois o sonho e a conversação também, por várias vezes. A impressão ao acordar era de que eu estava maravilhado de ter conversado com o espírito de escola, o Milton. A impressão foi realmente muito forte. Embora não haja o que interpretar, admito que isso não ocorreria no plano físico, em vigília. O que aconteceu com a timidez costumeira? Em sonho eu assumiria outra personalidade? Me faria apresentar com um conhecimento que não corresponde aos momentos de vigília? Eu achei bom ele falar assim, ó. Embora não haja o que interpretar. Tem um caminhão, meu amigo, para interpretar aí. Um caminhão. Então presta atenção. Nós não sonhamos com as pessoas. Então a primeira coisa que nós temos de corrigir na nossa mente, nós não sonhamos com as pessoas. A gente sonha com os símbolos que essas pessoas representam. E quando você sonha com famosos, é porque você está vivenciando um complexo de inferioridade. E para poder, o psiquismo tenta corrigir esse complexo. E você vai então sonha com um famoso, que é a tentativa de compensar aquela vivência que você está tendo dentro do complexo de menos-valia. Então, toda vez que você sonhar com um famoso, você está sonhando com a compensação do seu psiquismo. E quanto mais ele for famoso, maior é o seu complexo de inferioridade naquele momento. A menos-valia, a insignificância. Eu tive uma paciente que uma vez chegou para mim e falou assim: Doutor Maurício, eu tive um sonho extraordinário. Eu falei, qual foi? Eu sonhei que eu estava na montanha, eu era Moisés. E eu ouvia a voz de Deus e falava com o povo. Aí eu olhei para ela e falei assim, você é a pessoa com o maior complexo de inferioridade que eu vi até hoje. Porque para compensar, o sonho foi buscar a figura de Deus. Não tem nenhuma figura humana que poderia compensar. Ou seja, você está assim, ó, a gangorra sua está assim. Para compensar, teve de fazer isso. Então os seus sonhos refletem exatamente isso aqui, ó. Reflete um processo de compensação psíquica do seu complexo de inferioridade. Por isso que vai sonhar com famosos. Por isso que vai sonhar com os conteúdos que possa te compensar. Então eu coloquei essa imagem aqui para a gente poder entender. Coloca lá. Olha, toda vez que a sua consciência estiver vivenciando, né, a menos-valia, né, a síndrome do... que é muito comum no brasileiro, né? A síndrome de não ter significado, de não ter significância, né? A síndrome de vira-lata. Toda vez que você estiver vivenciando isso, você vai sonhar com o famoso. Sonhar com o presidente da república. Então, por exemplo, se você sonhar
com o presidente do Brasil, o complexo está mais ou menos. Agora, se você sonhar com o Obama, significa que ele está altamente desequilibrado, que ele está precisando de uma compensação. E toda vez, lembra que quem tem o complexo de inferioridade como elemento marcante, tem escondido abaixo desse complexo o complexo de superioridade. Nós já falamos aqui, quando nós estudamos isso no Onda de Transformação e na personalidade. Então, toda vez que esse complexo estiver manifesto, esse aqui está em potencial, está latente. Toda vez que esse aqui estiver manifesto, esse aqui está latente. Então, quando você estiver no complexo de superioridade, aí você sonha que você está pobre, que você está andando pela rua, que você virou um mendigo, que você está carregando sacos nas costas, que você está mal vestido, você chega numa cerimônia onde todo mundo está de vestido longo, de smoke, e você chega com a roupinha que vestiu lá na casa. Então, toda vez que fizer isso, é porque o sonho está tentando compensar o seu complexo de superioridade, na maioria das vezes. E toda vez que for o contrário, que você sonha com a pessoa famosa, que você sonha com a pessoa que vai acima muito das suas aspirações, você está compensando o seu complexo de inferioridade. Então, amigo, tem muito que interpretar. Muito. Você não está sonhando com nenhum artista, você não está em contato com ninguém no plano espiritual. Você está em contato com o seu próprio complexo. E a gangorra do psiquismo tenta compensá-lo. E agora, nós vamos ver que além desse processo, você tem um processo de rigidez também. Quer ver? Volta lá. Olha aqui, ó. Sonhei com a apresentadora de TV, antipatizei com ela. Aqui está o complexo de superioridade. Lembra? Quando o complexo de inferioridade se manifesta, o complexo de superioridade está latente. Quando o complexo de superioridade se manifesta, o complexo de inferioridade está latente. Olha aqui que interessante. Sonhei com a apresentadora de TV, confesso que antipatizei com ela, não sendo agradável, ainda que muito bonita. Então o que o sonho faz? O complexo de superioridade. Aqui reflete isso, por isso que não gosta da apresentadora. Porque muitas vezes vai se apresentar como um complexo de superioridade. Olha que interessante. Olha para onde o sonho leva. O sonho leva para jovem. Ou seja, quando nem famoso é. Caminha pelas ruas de uma cidadezinha do interior. Olha aí, leva para as coisas simples, para as coisas singelas. Cidade do interior, não é nenhuma metrópole, não é nenhuma Nova York, não é nenhuma Paris, não é nenhuma Milão, não é nenhuma Roma, não é uma Sydney. Ou seja, é uma cidadezinha do interior. Ela vai me apresentando a cidade, me mostrando casa, me conduzindo à casa de sua avó. Ou seja, os laços afetivos simples, as coisas singelas, aquilo que marca realmente a nossa vida. Ou seja, a avó, a cidadezinha. E olha só, na hora que ele sonha com isso, comecei a vê-lo de forma melhor. Porque o psiquismo compensou o complexo de superioridade. Como o psiquismo compensou o complexo de superioridade, ele olha para aquilo que antipatizava ela antes, que na verdade é uma projeção. Toda vez que a gente antipatizar com pessoas que a gente não conhece, que a gente vê pela TV, etc., isso é uma projeção de conteúdos pessoais. E aí, ele já se desfez. Por quê? Porque o sonho pegou o complexo de superioridade e tornou singelo. Já nesse sonho aqui, ó, estava no auditório, uma atriz chegou e me agradeceu. Aqui está a rigidez dele, olha que interessante. Depois fiquei frustrado com a participação dela em uma escola de samba no carnaval. Ué, que importância isso tem? Mas aqui está a rigidez. Aqui está o complexo de superioridade. Aqui está a rigidez de julgamento. Aí depois vem o complexo de inferioridade. Então esse primeiro sonho aqui, ó, é o complexo de superioridade. Nesse aqui, essa fala dele é a rigidez de julgamento. E aqui, ó, está o complexo de inferioridade. Tanto é verdade que quando ele sonha, como é que ele diz? Que olha que bacana.
De outra feita, me encontrava na residência de um casal de atores que muito admiro, Ruth Oliveira e Milton Gonçalves. Nós conversávamos, eu acordava, depois do sonho a conversação também, por várias vezes. A impressão ao acordar é que eu estava maravilhado de ter conversado com o espírito de qual? O Milton. A impressão foi realmente muito forte. Por quê? Está compensando o complexo de inferioridade. Aqui, complexo de inferioridade. Nessa fala, a rigidez. Em cima, o complexo de superioridade. Embora não haja o que interpretar, sinto muito. Tem uma jamanta de interpretação. Se nós vamos estudar cada símbolo desse aqui devagar, é uma jamanta. Admito que isso não ocorreria no plano físico, em vigília. Exatamente, a timidez não deixa. É por isso que o sonho compensa. Então volta na imagem. Então toda vez que você, nós, qualquer um de nós sonharmos com famosos, lembra, é uma tentativa do psiquismo de compensar a nossa menos-valia, o nosso complexo de inferioridade. E toda vez que a gente estiver em situações de vexame, em situações de pobreza, em situações de falta, ele está compensando o complexo oposto dentro do sistema binário, onde a inferioridade sempre vem com a superioridade latente e a de superioridade que sempre vem com a inferioridade latente. Isso aí é uma regra que você pode aplicar em 80%, 70%, 90% dos casos. E se nós fôssemos pegar as figuras que ele mostra aí, a figura da apresentadora, a figura daquela outra atriz famosa, a figura da Ruth, a figura do Milton, nós teríamos também, poderíamos ver os conteúdos que estão na alma dele, estudando as figuras por aquilo que elas parecem ser, que ajudaria ele a ter uma visão mais ampla. Mas isso aqui, ó, serve de regra para nós. Isso aqui serve de regra para o nosso psiquismo. Então, toda vez que você sonha, você pode ter certeza disso. Está compensando o seu complexo de inferioridade. E não que você está encontrando alguém durante o sonho. IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org